A nossa matéria, então, é sobre o burnout. A gente está fazendo essa reportagem para trazer um pouco mais desse assunto, né? Quem está sendo bastante atingido por esse assunto e qual que é a relação disso com o nosso trabalho, como a gente vê o trabalho, como a gente lida com isso. E aí queria que tu viesse para trazer, né, essa palavra, essa fala mais especialista da área, que é da área da psicologia, para a gente entender por que que a gente está tão atrelado, por que que essas crises emocionais, ansiedade, depressão e principalmente o burnout, está tão atrelado ao trabalho, como que a gente pode entender isso? Ah, legal. Então, bom, por onde que começamos aqui, né? O trabalho é algo que diz do ser humano em geral, né? Então, se a gente não está estudando, no mínimo a gente vai estar trabalhando em alguma ideia, em algum projeto, em alguma missão. Dificilmente o ser humano vai estar ocioso. Então, nós nunca estamos ociosos, nós sempre estamos matutando, pensando alguma coisa, algum projeto, alguma interação. E, em geral, existe a necessidade de sobrevivência, né? Então, a questão, nosso modelo social hoje é muito assim, eu ofereço algo para o mundo me devolve o que eu preciso lá, em termos de dinheiro, de reparo. É um modelo econômico, né, de diversos tipos. E a gente vai entrando num movimento social bem grande, assim, de demandas de trabalho, de oferecer muito mais, cada vez mais, por um excesso de informação, cobranças maiores, a gente tem um ritmo de comunicação muito mais intenso do que era até um certo tempo atrás. Questões de comunicação, né, como um computador, uma rede social, vão fazer com que a gente fique mais tempo conectado, ligado nos nossos pontos de interesse. Então, a gente tem um cenário social, tecnológico, que faz com que o trabalho se torne ainda algo mais intenso. A linha divisória entre começar e terminar, ela fica mais reduzida. Então, esse é um ponto para a gente pensar, quando esse cenário macro, né, que nos rodeia. Então, assim, o que acontece? A gente está falando aqui sobre essa síndrome de burnout, né, que é de esgotamento, de cansaço extremo relacionado a trabalho, né? Então, as pessoas, não é que hoje se trabalha mais, é que hoje a gente tem um contexto que exige mais e as pessoas têm que se adaptar a isso. Então, cabe à pessoa dar freio àquilo que está ao seu redor. E hoje, da forma que está, é mais difícil dar freio, sim, porque essa linha divisória entre um contexto do pessoal para o profissional, do profissional para o pessoal, está muito mais sutil, está muito mais invisível. Então é facinho de você sair do trabalho, com o teu celular ainda está respondendo um colega, está mandando uma mensagem, mas esqueci de mandar um e-mail, deixa eu conferir aqui. Então, é diferente talvez de outros tempos, onde essa distância tecnológica, ela pelo menos nos permitia, cara, o computador está lá no trabalho, só vou poder ver esse assunto amanhã. Hoje não há mais o que fazer, né? Não, hoje não. Abro meu computador, meu notebook, ou meu tablet, meu celular, e eu ainda vou ver o que tem a fazer para o dia de amanhã, ou vou dar. Então, assim, é facinho da pessoa esticar um tempo de trabalho, uma jornada. Então, isso por si só requer da pessoa muito limite, dar limite a si mesma e aos outros, né? Da mesma forma, quem está ali, uma chefia, uma equipe de comando, também vai se acostumar a exigir mais dos seus liderados, da sua equipe, né? Às vezes também puxando mais o time, o grupo, mandando também mensagem, compartilhando. Então, essas coisas vão criando um clima de maior tensão, de expectativa, né? No burnout, a gente vê muito, assim, com os pacientes, essa questão, assim, da pessoa já não saber mais como frear aquele ritmo que está. Então, acelerou, se fosse um carro, né? Acelerou e o acelerador travou. Então, a pessoa não consegue frear, só vai. E se tiver curva, capota. Né? Então, e é o que acontece geralmente. Então, enquanto está numa linha reta de trabalho, de equipe, está tudo acontecendo, está fluindo, a pessoa está cansada, mas está indo, encontrou uma dificuldade, um obstáculo, uma curva, né, nessa metáfora, a pessoa capota, entra numa crise, ou entra naquele ápice, no pico do esgotamento. E depois desse pico, o que vem? Ladeira abaixo. É quando a pessoa, então, entra num nível de cansaço extremo, de uma depressão, um estado depressivo. É quando ela já não vai mais conseguir ir ao trabalho, não vai mais conseguir ser produtiva, né? Então, no burnout, a gente tem muito disso. Em geral, a gente vai chegar num ponto de identificar quando já está na crise muito aguda. Se a pessoa tem condições de já ir identificando isso com mais antecedência, de não ignorar esses sinais, cansaço, estresse, impaciência, irritabilidade, são sinais aí de que tem alguma coisa que não está legal. Porque se a pessoa vai ignorando isso, só vai crescendo, né? Uma hora o corpo
puxa a cordinha do ônibus, quero descer, o corpo já não quer mais saber de mais nada, né? Então, a pessoa vai somatizar, ela vai vir para o corpo, né? Então, o burnout é algo muito físico, né? É um esgotamento mental, sim, mas um esgotamento do corpo. O corpo já não dá mais atenção, fica demolido, né? É só em relação ao trabalho? Não é. Até a gente chegou a conversar um pouco antes, né? Essa questão também, o burnout, claro que ele é um quadro associado a trabalho, né? Do ponto de vista diagnóstico, mas os mesmos sintomas que você pode vivenciar numa situação de burnout, ele pode estar associado a um nível de estudo, eu me dedico muito, eu vou demais, eu mergulho demais numa situação e eu não dou freio para as coisas que eu vou vivendo. Então, um cenário que favoreça isso é aquele cenário que dá corda para a gente se enforcar, né? Ele é um cenário que dá corda para a gente seguir. Então, não, quer trabalhar? Toma mais trabalho. Quer estudar? Toma mais exercício para você fazer. Né? Então, sempre tem mais para se fazer. Sempre é mais para fazer. Então, cabe a pessoa dar esse freio. É culpa se for pensar em questões de trabalho, é culpa do empregador? É culpa do funcionário? Porque não tem muito um culpado. Claro que você tem situações de trabalho que são mais insalubres, né? São mais tensas, né? Mas mesmo quem está muito na linha de frente também com atendimento, né? Com pessoas, quem lida com atendimento sofre pesado, no telemarketing, quem está numa linha de recepção, você recebe gente super carinhosa, tranquila, e gente que está com vontade de te esganar ali, porque você é representante da empresa, né? E a empresa fez alguma coisa lá que eu não gostei, então eu vou para cima de você com tudo. Então a pessoa tem que lidar com uma carga de estresse emocional de outros, de terceiros, muito grande. Isso também pega bastante. Então o burnout ele é um cenário onde a gente vai tendo que lidar com as adversidades da vida. Para quem gosta de trabalhar, vai ter mais dificuldade de perceber isso, né? A questão lá do workaholic, o cara que a pessoa que trabalha muito e gosta de trabalhar, né? Isso é socialmente até algo, né, valorizado, algo bem-vindo socialmente, né? Então, quem tem essa marca, né, do workaholic lá, vai até colocar isso com muito orgulho. Não, eu gosto de trabalhar, eu sou uma pessoa que, né, eu me vanglorio dessa característica. Não que seja errado, só que você vai estar numa linha mais suscetível. Então, quem tem essa característica mais workaholic, que trabalha bastante, que se dedica, que vai muito além do turno, vai estar mais no estado de risco em relação ao burnout, por exemplo, né? A um quadro de esgotamento emocional e físico maior. Né? Para o empregador, para a empresa, para aquele grupo que vai te contratar, é bom. Quem não quer ter um funcionário que se dedique a milhão, né? Muita intensidade, porque vai produzir mais, sem dúvida. Então, são pessoas que se destacam, sim, mas a que custo, a que preço? Essa dose, às vezes, ela é muito invisível, a gente não consegue perceber. Então, é mais fácil alguém de fora, quem está fora desse universo do trabalho, um familiar, um amigo, te olhar e perceber assim, cara, segura aí, calma, você não está mais tendo tempo para mais nada, você não vive mais outras coisas, a pessoa geralmente se isola mais da sua vida social, dos seus afazeres, do seu autocuidado, né, um esporte, uma alimentação, e aí, então, se não vem alguém de fora, às vezes, para dar um toque, um cutucozinho ali, para falar, presta atenção, a pessoa nem percebe, porque aquilo se retroalimenta, né, então, ao mesmo tempo que eu produzo mais, eu sou mais valorizado, entre aspas, né? Recebo um incentivo moral de um colega no trabalho, né? Uma fala de alguém que fala, trabalhar contigo é difícil, porque você não para, cara. Você é uma máquina. Então, tudo isso aí são falas que socialmente trazem um incentivo, né? Um incentivo social, um reconhecimento social, e isso faz um bem instantâneo. Então, a curto prazo é muito bom receber um elogio assim. Só que a médio e longo prazo a pessoa vai se afundando também nessa questão que é do não dar descanso, né? O principal fator de um quadro de uma síndrome de burnout é a capacidade dela identificar até onde ir, seus limites, dar limite a si mesmo e aos demais, porque a gente tem que também acostumar a dar freio, né, para as pessoas. Às vezes eu vou ter um quadro de baixa autoestima, de baixa autoconfiança, que vão me fazer às vezes ter que me dar muito mais, me oferecer muito mais, em busca de reconhecimento. Isso é um comportamento inconsciente, a gente não tem controle, mas às vezes tem lá no pano de fundo, né, naquilo que está por trás, assim,
uma situação de baixa autoestima, né, considerável, assim, de insegurança, onde a pessoa está buscando confirmação social, incentivo. Né? Então é comum que a gente veja isso também num cenário. Sempre vale a pena, assim, Isa, parar e se perguntar, e aí, por que eu estou vivendo dessa forma? Uma perguntinha que vale a pena da pessoa se fazer, né, sempre é a questão do dia, né, assim, por exemplo, o dia de hoje valeu a pena? Foi bom para mim, para mais pessoas? Né? Pô, de repente eu fiz muita coisa boa para muitos outros, Uma mas e para mim? autoavaliação, né? Fazer essa autoavaliação, assim, é algo que faz diferença, sabe? Em geral, num quadro de burnout, esse estilo mais workaholic de ser, a gente não para muito para avaliar como é que tá o jeito de viver, né? Só vai vivendo. Sim. E como a gente pode tentar entender também quando a gente está num local onde todo mundo é workaholic, sabe? Onde às vezes tu entra na tua rede social e tu vê que teus amigos estão trabalhando, teus colegas estão trabalhando, e aí você sente que tem que ter essa produtividade 24 horas. E aí você não faz vários checks ali, né? De fiz isso, fiz aquilo, falta isso, e tu não coloca o descanso. Então, também há essa dificuldade, porque se você está num local que outras pessoas em volta consigam lidar de outra forma o trabalho, elas vão identificar que, ó, calma lá, fulano, dá um tempo, respira um pouco, acho que tu não tá muito bem. Agora, se você está num ambiente, por exemplo, uma agência de publicidade, ou algum outro lugar que nem um telemarketing, onde muitas pessoas são afetadas ali, me parece ser mais difícil identificar que essas pessoas precisam como um todo, como se como um todo elas estivessem contaminadas, sabe? Por essa questão, assim, ainda mais nas redes sociais, onde a gente é cobrado por um recorte que a gente vê ali no Instagram e fala, nossa, fulano tava ali em outro lugar, agora já tá fazendo outra coisa, e ele acordou 5 da manhã, e ele estuda em 3 faculdades, e ele, sei lá, sabe, umas rotinas que a gente sabe que a pessoa pode fazer aquilo um dia, 2 dias, mas ela não vai conseguir viver aquela realidade. E se vai, pode ser que ela tenha outros recursos que auxiliem ela a ter aquela realidade. Mas não é de fato a verdade ali, sabe? E é muito maléfico, né, para quem é da nova geração, que tá às vezes nesse fluxo de estudar o dia inteiro e de correr atrás de um sonho que às vezes vai te engolir, né, vai te trazer muita ansiedade, muita preocupação, né? Não, isso é difícil mesmo. O contexto vai influenciar muito a gente, sempre. Então, assim, a gente não. O que é a questão de aquela ideia de livre-arbítrio ou determinismo, né? Como é que. De fato, e já tem muito estudo que mostra isso, a gente é influenciado pelo meio. Não é que somos determinados pelo meio, mas somos influenciados pelo meio. Onde é que está o nosso livre-arbítrio aí? É da nossa capacidade de escolher aquilo que a gente quer que nos influencie. Eu posso escolher se eu quero estar no ambiente X, Y, Z. Né? Porque se eu tenho consciência, eu vou saber que no X me influencia de um jeito, no Y de outro, no Z de outro. Um ambiente de trabalho é um pouco mais difícil de eu ter esse domínio, mas mesmo assim eu tenho a liberdade. Sempre tenho a liberdade de falar assim: esse ambiente de trabalho não está sendo bom para mim, preciso rever e mudar. Consigo mudar algo aqui nesse ambiente para que me favoreça? Ah, sim, então beleza, vou permanecendo. Não consigo? Pô, por que não pensar numa mudança, às vezes, de carreira, de função, de empresa, né? Mudar também é importante e necessário quando se observa essas questões. Não, então, muitas vezes o medo de ficar desempregado faz com que a pessoa segure lá, né? Eu entendo isso. Mas a nossa liberdade de escolha, ela jamais pode ser retirada. Esse é um ponto-chave. Então, assim, às vezes eu vou estar num ambiente onde eu percebo, cara, tá todo mundo aqui, tá todo mundo doido, né? Entre aspas, tá todo mundo aqui demais da conta. Pera lá, será que eu que tô errado? Né? A gente vai ficar em dúvida, porque se a maioria diz para um lado, a minoria que sou eu, um único só que fala, cara, tá todo mundo muito excitado, tá demais. Então, assim, essa é a hora de puxar as pessoas para refletir. Primeiro, tomar consciência importante. Cara, não, pera lá, esse ritmo está muito além da conta. Eu dou conta ou não disso? Ah, não dou. Esse ambiente está saudável para mim? Do jeito que está, não está saudável. Então, percebeu que está insalubre, que está difícil, conversou com as pessoas lá, ninguém deu bola, ninguém deu atenção, não houve mudanças, você tem a liberdade de querer ou não ficar ali. Ah, não tenho reserva financeira. Então tá, mas a partir dessa tomada de decisão, crie um caminho de saída, né? Então, assim,
Ah, não posso sair agora. Tá bom, mas eu já tenho a consciência de que isso aqui não está me fazendo bem e quanto antes eu pudesse sair, assim farei. Seja procurando um novo espaço de trabalho, me segurando um pouco mais na parte financeira e criando uma forragem, né? Uma base financeira ali que me permite, às vezes, ficar um tempo sem, para eu fazer uma saída. Nada precisa ser abrupta. Pô, percebi que não está me fazendo bem, então vou sair imediatamente. Não. Diálogo é importante, planejamento é muito importante. Claro que quando está num nível de estresse muito grande, no burnout é muito isso, o esgotamento está chegando no limite, a vontade de chutar o balde é gigante. Então a pessoa vai estar muito mais intolerante a dialogar, vai precisar encontrar alguém que seja muito paciencioso para acolher o sentimento. Então, eu entendo que nesse quadro já de um pré-burnout, ou já dentro de um quadro de burnout, ali a pessoa já vai estar com mais dificuldade de tomar uma decisão com lucidez e clareza plena, né? Com aquela consciência quase que fria, né? Aquela consciência de um planejamento. Não, não tá legal, vou continuar fazendo o meu aqui do jeito que dá, mas vou cuidar de mim, quanto antes eu puder mudar assim de cenário, assim farei. Existem cenários que são mais agudos, porém eles são passageiros. Até num outro dia que a gente conversou, o que aconteceu? Eu falei lá do vestibular, né? O vestibular é um cenário, né? Às vezes a pessoa tá lá, passa um ano, né? Estudando um montão lá, já vem, às vezes entra num estado assim, próximo, semelhante ao que a gente pode chamar de um burnout, mas que não é, não diz respeito ao trabalho, mas ao estudo, né? Só que é algo, é um pico, né? Fiz vestibular, venci aquela situação. Tá bom, então, para algumas questões que são mais específicas, pontuais, faz sentido uma dedicação em alto nível, em alto desempenho, com muita intensidade. Só que para algo que é muito constante, e um trabalho é algo que é assim, ó, segue, né, a vida. E então, situações de trabalho onde você tem que dar o tempo todo conta, né, de picos de intensidade. Entregou um projeto, terminou um projeto, já vem outro, já vem mais uma meta. Pô, galera, vencemos a meta do mês. Parabéns, tapinha nas costas. Chegou o próximo mês, tá tudo zerado. Ninguém tá na frente, começa tudo de novo. Pô, é intenso. Então, você não tem muito tempo mental de descanso, né? Esses são desafios. Então, por que no trabalho se categoriza isso enquanto um quadro diagnóstico, né, específico? Porque no trabalho a gente tem uma situação mais recorrente, não é um contexto provisório, o que a gente chama, né, uma questão situacional, é uma questão crônica, né, constante. Tu vai passar boa parte da tua vida trabalhando, né? Ou, de repente, você está numa função que já por anos vivendo aquela mesma situação, aquele mesmo contexto de trabalho, onde colegas de trabalho, de repente, não são muito amistosos contigo, o ambiente não é muito acolhedor, as pessoas te excluem, o isolamento sociométrico, né, ou seja, o isolamento social no trabalho, ele é um fator muito decisivo também nessas horas. Eu chego no trabalho, se tem mais gente, e eu não converso com ninguém, eu converso muito pouco, as pessoas que estão ali não são muito hospitaleiras, muito acolhedoras, aquilo é um cenário também, prato cheio ali, para que, a partir de um isolamento, eu fique mais fragilizado e sofra muito mais com as cobranças. Quando a meta é pesada, quando o negócio está pegando fogo lá, mas a gente está em grupo, é meio que a gente divide o sofrimento, né? A gente divide aquela tensão do momento. Então, isso gera um acolhimento social e preenche um pouco o coração, a pessoa fica um pouco mais tranquila. Agora, quando é um ambiente muito competitivo, cada um por si, ninguém se ajuda até, e ainda a pessoa está na que a gente chama de o bode expiatório, né? Quando a pessoa se torna aquele ser que é rechaçado, é reprimido pelo grupo, então ali a pessoa vive um sofrimento muito maior. Então, torna mais difícil superar situações assim, né? O principal é criar lugares de diálogo. Se você cria um lugar de diálogo com outras pessoas, você já está saindo daquela linha já do precipício lá, porque você começa a criar amparo, ancoragem social, né? Isso faz muita diferença no quadro de E o burnout. trabalho acaba ficando mais leve também, né? Por mais que às vezes existam metas, objetivos, como qualquer outro trabalho, quando tu tem um ambiente melhor para trabalhar, é outro ritmo, né? É outra coisa para tua cabeça. E essa questão que tu falou também, tu deu um exemplo ali de uma pessoa que está saindo do ensino médio,
que tá com essa meta de fazer faculdade e que fica aí no cursinho, né? Bem um sonho de vida, né? Que o pessoal implantou agora, né? Que são cursos, às vezes, extremamente difíceis de passar e a pessoa tem que dedicar o ano todo da vida dela, o dia inteiro e madrugada, se for preciso. Entra na mesma narrativa daquela galera que, às vezes, estuda para concurso ou estuda para outras coisas também. E Sim. aí, queria te perguntar, se a gente for desenhar uma questão de entender qual faixa etária que está mais suscetível, a gente consegue? Ou vamos dizer que está todo mundo no mesmo barco? Então, a faixa etária, assim, pessoas em fase produtiva da vida. Uhum. O adulto, né? O Uhum. adulto aí, pegar aí, né? Dos 18 para frente, um pouquinho antes ali, você já está numa fase que é muito intensa. Claro que na faixa ali dos 20 e tantos, tem lenha para queimar. É, tu aguenta, Vi, né? tu aguenta, precisa virar madrugada trabalhando? Beleza. Toma um energético ali, se precisar, durmo de dia, me viro, porque é um cenário que a pessoa ainda tem muita energia, tá assim? Lenha para queimar nesse sentido, né? De ter energia que ainda é vitalidade. Uhum. Dos 20 aos 30 ainda é muita vitalidade. Dos 30 para frente, você já começa a ter um nível que é ainda uma fase altamente produtiva da vida. Intelectualmente, a pessoa já desenvolveu além, já foi, já ganhou experiência, já está em cargos de Amadureceu maior um pouco mais. responsabilidade, a Uhum. pressão é muito maior. E aí, quando tem que dar um gás a mais, a pessoa vai dar, mas o tempo de reparação, o tempo de recuperação já se torna mais longo. E aí que é o ponto, porque daí eu não tenho mais tanto tempo para me recuperar. Ainda estou me recuperando, já vem uma outra carga, já Uhum. vem uma outra meta, outro baque. Então, cada vez mais, então, você vai pegar assim situações dos 30 aos 40, aos 40, 50, você vai começar a perceber que ali nessa faixa, desse grupo já de um adulto já mais maduro, você já vai ter uma faixa de risco maior para não que seja mais pressão propriamente, é também, mas a pessoa tem um tempo de recuperação um pouco mais prolongado, naturalmente, porque o corpo já não é um corpo de 20. Né? Uhum. Então, você já começa a ter essa suscetibilidade, né? Você fica mais suscetível, você fica mais fragilizado para aguentar um quadro de tensão mais prolongado, mais crônico, né, do ambiente de trabalho. Então, são pessoas que estão mais vulneráveis a isso. Eu falo pela minha experiência clínica aqui em consultório. Então, pega o cara lá de 40 e tantos ali, você vai ter uma pegada maior de estafa, né? Ele tem que lidar com mais desafios familiares, em geral já vai estar casado, já vai ter filhos, já vai ter uma outra jornada para além do trabalho que a pessoa tem que gerenciar. Uhum. Né? De volta, você pode encontrar isso em qualquer faixa etária, isso vai depender muito. Às vezes, eu, muito jovem ainda, vou me exigir ao extremo. Eu também posso entrar num esgotamento físico, mental bastante grande. Como prevenir isso, né? Equilíbrio. Equilibrar o quê? Outras forças dentro de mim. Trabalho é uma delas. Trabalho é muito importante, estudar é muito importante. São coisas fantásticas e devem ser sempre levadas muito a sério. Porém, viver não é só estudar, é trabalhar. E a gente fala ali, né, da importância às vezes de desligar o teu celular na hora que tu sai do teu trabalho, né, se desligar do trabalho. Mas também tem a questão do falta validar o momento que você tá cansado, o momento que você tá triste, o momento que você não teve um dia bom, né, se acolher, que entra muito no que tu falou de autocuidado, né, da questão física, de ter um tempo para si, de, ó, eu quero fazer tal coisa, tenho vontade, coisas básicas, simples, ou que sejam grandes também, né? Sonhos grandes, mas ter esse momento contigo e acolher e validar esse sentimento, né? De às vezes, poxa, hoje não foi um dia bom, hoje meu chefe brigou comigo, e aí gera aquele desconforto. Foi algo que a gente comentou da outra vez, né? Alguém que te olhou de mau olhar ali, aí já ficou um desconforto, e aí você guarda aquilo, e às vezes vai gerando uma ansiedade, e aquilo vai virando às vezes uma bola de neve, e teu trabalho começa a ter um clima diferente, uma operacional ali diferente, e é quando vê tu não tá conseguindo nem mais respirar dentro do trabalho, né? Acho que isso também é um ponto, assim, da gente se olhar, né? Pensar com atenção, porque muitas vezes a gente lida com o trabalho no 24 por 24 ali, né? E quando você sai, o que sobrou? Quem é você, né? Fora ali do trabalho. Isso sobrou de mim, né? O que sobrou, exatamente. Exato. Bom, para fechar, Vitor, queria que, como a ideia da reportagem também é que as pessoas tenham mais consciência, né, do assunto,
e, enfim, aprendam um pouco mais sobre o burnout, se entendam ou até entendam outras pessoas que possam estar passando por isso. Queria que você desse alguma dica ou algo assim, que a pessoa pode fazer se ela estiver passando por algo semelhante ao que a gente citou aqui, ou que estiver na reportagem, ou se talvez ela conhecer alguém, né, que esteja passando por uma situação muito parecida de esgotamento, assim, algo que seja mais preocupante. Sim. Então, provavelmente você já se deparou, ou seja, você já conheceu, já viu alguém que está passando por isso, ou está com alguém ou próximo a alguém que está vivendo algo assim. Isso é bem comum, né? Então, assim, em geral, quem está vivendo um quadro de burnout, ou próximo disso, né, na beirinha ali para entrar nisso, vai ter pouca consciência sobre isso. Então, quem está de fora e percebe, percebo que às vezes o meu marido, minha esposa, meus parentes, um amigo meu, está numa linha próxima disso, cabe a mim não me omitir disso, né? Não me omitir quer dizer o quê? Dá um toque. Vem cá, você percebeu que você está assim? Você não era desse jeito, está mais fechado, você está muito isolado, você está, cara, você está meio cansadão, está com a olheira funda aí, o que está acontecendo? Dá um toque, dar o toque é importante. Então, a quem percebe, cabe, não vou dizer uma obrigação, mas cabe a responsabilidade de dar o toque, né? É um cuidado, é um carinho que a gente tem para aquelas pessoas. Então, é fundamental isso. Então, às vezes a gente vai olhar para a pessoa ali, tá se afundando ali, mas fica quieto, se omite. A omissão é muito perigosa nesse sentido. Então, às vezes a pessoa vai escutar você falando, dando esse toque, e não vai gostar de escutar isso, vai ficar braba até com você. Mas você fez sua parte de comunicar. Quando um comunica, o outro comunica, vai fazer o outro lá pensar, vai pensar mais. Agora, sim, caso seja você mesmo a se perceber nesse momento, nessa situação de vida, entrando numa linha limítrofe, ali numa linha já divisora desse quadro de burnout, vale a pena buscar um profissional da área da saúde que possa te dar acolhimento e direcionamento terapêutico, né? Um psiquiatra pode ser o caminho, um psicólogo, um psicoterapeuta, um terapeuta pode ser um caminho também para isso, tá? Não tem regra, às vezes você vai ter que fazer um trabalho conjunto um trabalho médico e terapêutico, né, concomitantemente, de um jeito simultâneo, o que é muito bom. Não é que só medicação não é recomendado, ajuda, mas é importante que você sempre busque entender o teu contexto de vida, esse cenário, ver o que é possível mudar, a mexer na base, né? Tratar a raiz, a causa do problema e a sintomática, né? O topo de uma árvore. Se a gente pegar a metáfora, né? Tem que podar, mas tem que tratar a raiz, tem que adubar. Então, às vezes eu tenho que fazer mudanças consideráveis, drásticas, que é reviravoltas na vida. E tudo bem também, porque se é para viver com qualidade, que assim seja, porque senão a gente vai vivendo meio zumbi. E o que não é nada bom, né? Porque isso reduz nossa expectativa de vida, gera um cenário de entristecimento global, pode aumentar um risco aí de suicídio, de doenças mais complicadas também, tanto no campo físico quanto mental, né? Então, requer atenção mesmo. Então, buscar auxílio profissional é o passo. Dá para lidar sozinho com isso? A gente sempre lida sozinho, mas se a gente pode estar com auxílio, com pessoas que têm uma visão, um aprendizado sobre isso, cara, facilita muito. A gente não precisa reinventar a roda, né? E quando a gente pede ajuda, a gente dá a oportunidade das pessoas nos amarem também. Então é algo bonito, é algo importante. Então, se a gente está num quadro, se a gente se percebe nesse quadro de burnout, o que eu falei lá atrás, num quadro de burnout, muito provavelmente eu vou estar vivendo um isolamento social maior. Então, eu vou estar mais isolado, vou estar mais sozinho. Então, pedir ajuda é ainda mais importante. Então, isso pode ser um caminho. Posso buscar diretamente um auxílio profissional? Sim, isso é importante, mas isso não desconsidera e deve ser considerado também que eu busque auxílio com as pessoas que estão mais possível próximas a mim. Um colega de trabalho, um parente, um familiar, um amigo. Tudo isso é muito válido, porque essas pessoas vão te ajudar a achar um caminho também. Eu sinto que quando a gente passa a verbalizar, as coisas ficam mais concretas, né? Porque aí a gente tem mais ideia do que a gente tá sentindo e sai desse mundo das ideias, tu verbaliza, tu torna aquilo real, né? Tu acolhe, tu entende, ou vai digerindo o que tu tá falando também, é uma série de coisas, né? E a terapia ajuda muito, entre outros auxílios aí profissionais, ou até, como tu falou, a rede de apoio, né? Um amigo, um colega de trabalho, né?
contar um pouco com isso também. Uma outra pessoa sempre vai me ajudar a pensar mais do que eu sozinho, né? Então, esse ping-pong de ideias, né? Essa troca, ela é muito válida. Então, se eu já busco alguém para pedir ajuda e conversar sobre, já dobrei as minhas chances de melhorar. Duas cabeças pensam melhor que uma, né? O famoso Simples assim, duas ditado. cabeças pensam melhor do que uma, exatamente. É isso. Bom, então obrigada, Vitor. Acho que tu falou muitíssimo bem, ajudou pra caramba a nossa reportagem. Como eu disse, o intuito é esse, né? Informar, trazer o relato. Tem um relato de um jovem que passou por isso, é um relato fortíssimo. E também não fazer um alarme, mas acender um alerta de para a pessoa ler o texto, ver a nossa entrevista e pensar, cara, como que eu tô? Como meu colega tá? Como meus amigos estão? Como meus pais estão? Como as pessoas ao meu redor estão, né? Falar de saúde mental nunca é demais e a gente nunca tem que deixar para setembro também, né? A gente sempre tem que Exato. estar falando o tempo todo. Mas Uhum. é um nível de estresse, um nível de produtividade, são várias vertentes que vão surgindo no novo modelo de mercado de negócio que a gente tem que ficar atento, né? Porque é cultural, é econômico, é político, é tudo, né? E a gente está Sim. no meio desse redemoinho e a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ficar atento. Estar consciente é algo fundamental, né? Com toda certeza. Então, ó, só para fechar também, é aquela ideia assim, né, de que aquela perguntinha, né? O dia de hoje valeu a pena? Para entender que a minha existência não passou em vão. E quando eu tenho essa percepção, eu sinto que eu fiz diferença para os outros, para mim, e eu equilibro as energias emocionais que me habitam. Tem frustração, tem raiva, tem tristeza, mas também tem satisfação, tem alegria. Isso aqui tem que ter esse equilíbrio é fundamental. E tomar consciência desse equilíbrio é fundamental, senão eu só me apego à dor. Geralmente a dor, ela fala sozinha. Então ela já se mostra mais, então eu posso ficar apegado a uma tristeza, uma frustração. Se eu paro para tomar consciência, eu equalizo isso aqui na minha mente.